Olá, Mostrando a Cara começa agora. O seu programa de entrevista com capixabas está no ar. Entrevistando essa mulher que encanta. Ela não canta, ela não precisa. Ela prepara as outras pessoas para cantar. E se você também quer cantar e encantar, assista essa entrevista com Alza Alves, a melhor professora de canto e voz que eu conheço. E olha que eu conheço muita gente, hein? Alza, seja bem-vinda, que prazer. Obrigada, Gobi. Muito obrigada pelo convite. Estou adorando estar aqui com você. Que legal, que legal. Muito É bom quando o programa começa, a pessoa fica toda colocada. Assim, eu adoro isso. Antes a gente estava aqui uma bagunça, uma baderna aqui, declarando amor. Agora o programa começou, a gente já fica todo sério. Mas Como vai, Gobi? Tudo bem, Gobi? Você de casa tem a ganhar. Afinal, este não parece, mas é um programa sério, quer ver? Alza, quem é Alza Alves? Nossa, essa pergunta é a mais difícil. Já começa assim, né? Alza Alves, olha, eu sou uma pessoa feliz, eu faço o que eu gosto de estudar, eu gosto de ser mãe da minha filha, Júlia. Adoro o que eu faço, adoro trabalhar com educação musical, com canto. Eu também sou fonoaudióloga e também é maravilhoso você trabalhar com reabilitação vocal de pessoas com problemas vocais. Eu sou uma pessoa que adora a minha família, eu adoro estar com os meus amigos queridos, adoro viajar. É Alza hoje. E Alza nasceu aonde? De onde vem Alza? Eu sou suas do Rio origens? de Janeiro, minhas Você origens é do são Rio? minhas origens totalmente mineira, né? Todo mineiro acaba no Espírito Santo, não da tem minha conversa. família eu sou a única que nasci no Rio de Janeiro, né? A minha família é toda mineira, mas eu nasci no Rio, morei no Rio. Sua família, seus pais moravam no Rio? Sim, morávamos todos no Rio. Sua família é grande, como é Uma isso? família grande, enorme, bem Qual grande. o tamanho da família? A família por parte de pai, por parte de mãe, são família tudo mineiro, né? Do interior, então muito irmão, muito primo. O pessoal não conversa muito, Não, né? e na Namora época não tinha mais. televisão, pois é. Então é isso. Agora eu tô aqui em Vitória há 16 anos. Me mudei para cá. E por que você veio para Vitória? Eu vim aqui porque eu vim para Vitória. Eu sempre tive vontade de morar numa cidade menor. Na época eu gostaria muito de morar numa cidade menor, mas que tivesse áreas de cidade grande e que também fosse na beira do mar. Então você está falando que Vitória é metida besta. Então... Uma cidade pequena e tem a arrogância de achar que é grande. Cidade pequena mesmo, que eu falo mesmo de área mesmo, assim, eu queria, né? Não, está tão pequeno que está nem mais cabendo os não, carros, realmente, né? É um absurdo. Os engarrafamentos cotidianos desta cidade, a cidade está pequena mesmo. E na época, então, eu era casada com o Sérgio Benevenuto, então a gente veio junto para cá. Ele Sérgio falou, vamos para lá, Benevenuto, o artista também, produtor musical. Músico, isso. Meu colega de adolescência, a gente fazia teatro, que coisa boa lembrar. Um dia a gente traz Sérgio aqui também, aliás, ele tem que vir. Sérgio, você está ouvindo a gente, prepara a agenda aí, tá? Você participar do Mostrando a Cara. Alza, então você veio por paixão, você veio por amor ou pela cidade pequena ou pelo homem grande? Eu vim pelos três, né? Aí, enfim, aí me adaptei muito bem, rapidamente eu construí uma coisa em Vitória junto com o Sérgio e também independente dele. Hoje não somos mais casados, mas somos parceiros de vida e de trabalho. Uma filha Temos linda. uma filha, isso, a Júlia. Júlia está com quantos anos? Júlia está com 14, isso. E ele tem a Natália, que é minha filha do coração, minha enteada, né? Que está morando hoje em São Paulo. E, enfim, então eu fui criando uma história também minha. Você nessa época trabalhava, era preparação vocal para canto, né? Ajudar a melhorar pessoas que queriam cantar. Nessa época que você veio. Que eu vim para cá? Sim, na verdade, quando eu, no Rio, eu tinha a minha atividade como professora de canto, como cantora, né? Também fazia backing vocal, trabalhei com alguns artistas. Com quem? Trabalhei com o Tim Maia, né? Fui backing do Tim Maia. Você lembra um pedacinho dessa época? Só pra gente musicar um pouquinho nossa entrevista? Olha, uma coisa assim, que eu nunca passei tanto tempo cantando do Leme Pontal. Não há nada igual, mais ou menos uns 25 minutos. A gente cantou, essa frase o tempo todo, do Leme Pontal, não há nada igual, assim, uns 25 minutos, porque ele ficava lá, alô, Rio de Janeiro, alô, mais grave, mais médio, mais agudo, ele ficava lá, e ele resolveu improvisar e brincava imita com o pessoal da também? plateia. Eu tô notando que você fez com uma propriedade Eu, na agora. verdade, trabalhei muito tempo com dublagem. Né? Eu trabalhei e prestei serviços... Preparando pessoas não, para... Não, eu mesmo fazia dublagem. Eu prestava serviço para uma produtora em São Paulo, Tempo Filmes, então eu dublava desenhos para Discovery Kids,
para TV Cultura, para Bandeirantes também, mas para Discovery Kids era bem interessante. Mas assim, o meu trabalho também, eles me chamavam muito para fazer um trabalho quando o personagem precisava cantar. O personagem tinha uma voz característica, que era do dublador, eu tinha que ouvir a voz do dublador e imaginar aquele dublador cantando. Então, às vezes, eu tinha que fazer uma corça e cantava como uma corça. Ou então eu tinha que fazer um esquilo, sabe? E cantava lá, 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 lá. Então, e era, nossa, era uma delícia. E como é que você permanecia sã nesse mundo de loucura? Para mim é uma coisa só, sã. A arte é sã para você ou a arte é louca? Eu acho que, é assim, para mim, né? A arte é louca para muitos, né? Eu escuto isso muito, mas para mim eu acho que é uma boa mistura da sanidade e da loucura, é uma coisa saudável. Existem pessoas que só permanecem sãs quando elas estão vivendo loucuras. É seu caso? Se o mundo para você tiver muito direitinho, isso lhe perturba? Ah, sim, de certa forma sim, né? Você é daquelas que fala assim, nossa, tudo tão direito que eu acho que vai acontecer alguma merda, porque não que tem vai problema acontecer. nenhum, Não, tá tudo certo. Eu te digo que eu sou. Sim, não, eu não acho assim, quer dizer, na verdade, o direitinho é uma coisa tão pessoal, né? O que é direitinho para mim, às vezes não é o direitinho para você e para o outro, né? Então, para mim mesmo, assim, não é que eu acho que vai dar uma merda, às vezes eu canso da rotina, por exemplo. Eu já cheguei a ponto de mudar horário de aluno de lugar que está lá há muito tempo naquele horário, sabe? Só para Fulano de mexer. tal, tá quinta-feira, 3 horas. Aí eu penso, não dá para trocar, é só para poder chegar na quinta. Ué, é outro aluno. É esse tipo assim, entendeu? Mudar o mundo, deixando ele do mesmo jeito, mas para parecer que está diferente. Isso, só para dar uma movimentada. Legal. Então, em 98, a Alza chega em Vitória, casada, e tentar se estabelecer. Como é que você começou aqui em Vitória, Alza? Na verdade, eu comecei assim. Quando a gente chegou aqui em Vitória, a gente ficava 2 semanas aqui, 1 semana no Rio. Foi uma transição, porque eu tinha os meus compromissos no Rio e eu não queria desfazer daqueles compromissos. E, ao mesmo tempo, eu fui, aos poucos, ganhando um terreno aqui. Eu tive umas surpresas muito agradáveis aqui, sabe? De pessoas que, quando eu cheguei aqui em Vitória, eu gosto muito de fazer parcerias, sabe? Eu acredito muito na interdisciplinaridade, na atividade que eu faço como professora de canto e hoje como fonoaudióloga, porque eu sou professora de canto há 28 anos e fonoaudióloga há 7. 28, ela é professora de canto desde que ela nasceu, pela carinha dela. Há 28 anos, ela nasceu ensinando a mãe dela a cantar. Ela berrou, a mãe dela achou que aquilo ela estava ensinando o canto. Não, na verdade, só um parêntese, a minha mãe achava que eu tinha um problema porque eu não falava, eu só cantava. E que tudo mais. Que problema ótimo. Então, assim, eu cantava o tempo todo só sem letra. E a minha mãe achava aquilo meio estranho. Mas, enfim, depois eu desembestei a falar e não parei mais. Antes de falar, eu você cantava, cantou. Eu cantava e, segundo irmãos mais velhos e minha mãe, caso, eu cantava afinado. Nas estrelas, né? Sua profissão, seu futuro. As pessoas, olha, você que é pai, acha que seu filho é estranho, que ele só faz sons. Calma que ele vai crescer, desenvolver, e na verdade ele está só experimentando o futuro. Não queira que as pessoas comecem a falar, seu filho comece a falar, seja direitinho, no modo que você concebe que ser direito. Tá? Dê tempo ao tempo. É o caso aqui da nossa professora de canto. Alza, você já preparou muitos artistas famosos e prepara até hoje. Sejam atores, sejam cantores. É muito comum você ser chamada a Rio de Janeiro e São Paulo. Isso eu me lembro disso. Isso ainda acontece. Quem é que você gostaria de destacar nesse mercado que você já trabalhou? Olha, quando eu estava no Rio, eu realmente trabalhei com alguns cantores e até atores, porque na época eu fazia um trabalho com atores voltado para o canto. Como hoje eu sou fonoaudióloga, eu faço a preparação vocal, né, da voz falada, estética vocal. No Rio eu fui professora do Gabriel Pensador, eu fui professora do Serjão Lourosa, né? Enfim, uma grande figura. Mas você outros... preparou discos de Pepeu, preparação vocal, não Baby, não trabalhei com essa, infelizmente não. Eu sempre achei que era, olha...
A gente, quando elogia a pessoa, quando a gente gosta, a gente até exagera nos elogios. Não, outro dia eu vi num site aí que eu dei aula para o Frejá e para Marisa Monte. Não, eu não dei aula para essas pessoas, adoraria, mas... Nem deu outra coisa nem que pra elas ninguém. precisassem. Nem aula, nem nada, mas não deu R$10 para ajudar a comprar o lanche. Só os meus elogios, porque acho excelentes artistas. São, sem dúvida. Mas então, e aqui o que aconteceu, que tem até um link com o Vamos que a lá. gente estava falando, é sobre quando eu cheguei aqui, né? Da receptividade, só fazendo um link com essa pergunta que você tá fazendo. Assim, algumas pessoas me conheciam até de congressos de voz, sabe? Otorrinos, fonoaudiólogos, conheciam do meu trabalho como professora de canto. Então, quando eu cheguei aqui, eu rapidamente fiz essas parcerias e rapidamente também eu senti que o meu nome foi assim bem divulgado entre o meio musical e também comecei a dar aula para grandes artistas aqui. E foi acontecendo isso, quer dizer, você naturalmente, eu tendo uma vida dupla, né, meio Rio, meio Vitória, a coisa foi crescendo aqui e também aconteceu. Aí o que aconteceu? Eu também engravidei da Júlia, chegou num ponto que não dava mais para ficar para lá e para cá. Era Vitória, Rio de Janeiro, São Paulo por conta das dublagens. Então eu comecei a concentrar as minhas atividades mais aqui e realmente cresceu muito, né? Foi quando eu resolvi fazer a faculdade de fono, inclusive. Você é professora de canto? E sou fonoaudióloga. E eu fiz fono na UVV. Você não tem ninguém mais preparado. Eu demorava 13 minutos para chegar na faculdade, na UVV, onde eu fiz fono. Hoje, 13 dias. Entendeu? Sim, mas na época trânsito. eram 13 minutos. Então, eu consegui fazer a faculdade com Júlia ainda pequena. Né? Alza, então, agregou muito. O que é a voz para uma pessoa comum? Comum é uma coisa que faz parte do seu corpo como qualquer outra. Para uma pessoa comum, quer dizer, né? O que é comum que você diz é uma pessoa que não trabalha e que não usa a voz. Balconista, pessoa que motorista de táxi, que olha que tem que usar, né? Pois é, para você ver, essas pessoas que funcionário público, engenheiro, o cara da Petrobras, da Vale. Então, o depende que é da a atividade. voz? Por exemplo, para mim, o balconista e o motorista de táxi são profissionais da voz. Entendeu? Se os caras estão... Nem motorista de táxi nem tanto, mas o balconista precisa lá vender seu produto, atender, então é bom que ele cuide. Agora, quem trabalha, dependendo na Vale, quem trabalha... Se o cara, dependendo da função dele, a voz tem uma importância ou não tem, né? Existe voz saudável e voz doente? Existe. Que situação? Bom, no caso, assim... O que é uma voz saudável, o que é uma voz adoecida? A voz saudável é a voz que quando você não tem nenhum problema patológico mesmo e que você tem clareza na articulação, na projeção, na qualidade da voz. Geralmente as pessoas que têm algum tipo de patologia na laringe... Patologia é algum caso, a doença? Nódulos, pólipos, ou, sabe, cisto, ofenda, enfim, uma série de coisas que podem interferir no bom funcionamento da laringe, isso vai refletir na qualidade da voz. Então aquela voz já não vai ser tão saudável. O estado emocional de uma pessoa pode adoecer a voz dela? Sem dúvida. Eu tenho pacientes de fono que não tem absolutamente nada de lesão e tem uma configuração laríngea de total tensão. Existe uma voz alegre, uma voz depressiva? Eu acho que sim, né? Tem aquela pessoa que tem aquela luz na voz, né? Eu e tem vou aquela encher pessoa, de perguntar, parece questionário. E aquela pessoa que aqui. chega assim, nossa, eu tô tão feliz. Não, ninguém acredita, né? Todo mundo pode cantar. Tchan, não fala. Nós temos que fazer o intervalo. Eu sei que você está curioso, está doido para cantar também, né? Então, pois é, o programa Mostrando a Cara com a professora especialista em voz, professora de canto e fonoaudióloga, Alza Alves. A melhor, para mim, vai continuar já, depois do intervalo. Mostrando a Cara com Alza Alves, a voz que encanta. Mostrando a Cara volta com Alza Alves. Ela que ensina muita gente a cantar. Então agora essa pergunta eu acho que lhe interessa, tá? Alza, todo mundo pode cantar? Todo mundo que não tiver nenhum problema na laringe, nenhuma lesão. Todo mundo que tiver afinação, né? E todo mundo que tiver persistência, porque às vezes você pode ter esses problemas, mas você pode tratar
da sua lesão, você pode fazer um trabalho de musicalização e treinar. É estudar. possível transformar uma pessoa desafinada numa pessoa afinada? É possível, tem bastante estudo a respeito, inclusive aqui no Brasil mesmo. Tem uma professora muito bacana chamada Silvia Sobreira, ela é do Rio. Ela tem um livro escrito Desafinação Vocal. É um livro em que ela justamente faz Então, esse levantamento de todo exercícios mundo e pode percepção. cantar e ter uma bela voz, no Bela caso? voz eu já não garanto, mas que todo mundo pode cantar, pode. Né? Agora, outra coisa, todo o mundo, se você vai lá na Bulgária, né, e você chega aqui no Brasil com uma estética vocal de um jeito, e lá na Bulgária é tudo tudo, né, com a laringe toda apertada, você chega aqui no... Aí você chega e fala assim, olha, não pode fazer isso não que tá errado, tá? Aí você chega lá na Bulgária, a menina arrasa, Lá cantando com a laringe, com a faringe toda apertada. Tá, então tem as questões culturais, né? questões culturais, étnicas, talvez. Isso. Estilos. Pô, já que Isso. falamos nisso, Ah. tanta gente no Brasil, tanto programa de descobrir novos talentos na música, bandas. O que faz uma pessoa se destacar vocalmente? Olha, bom, a voz, a qualidade da voz, eu acho que é a interpretação e a verdade como ela faz aquilo, sabe? Isso, ao meu ver. Por exemplo, no dia 10 de agosto passado, a minha aluna ganhou um festival de canto que foi feito naquele Wunderbar. Aquele Wunderbar, Café, isso. que é o bar alemão na Praia do Canto que arrebenta. Isso, eles com a fizeram o artista Wunderbar promovendo. Voice, um evento justamente de competição de canto e tudo. E eu preparei, a minha aluna que sugeri que ela fosse. Enfim, essa pessoa quando chegou na aula, a primeira vez quando nos conhecemos, Natália Bravin, ela cantou com tanta verdade, ela cantou com tanta emoção, com tanta entrega, que eu olhei, eu falei, gente, que coisa maravilhosa. Então, Isso acho que isso... A interpretação, vamos lá, você lembra Bethânia, muita gente, a Bethânia desafina um pouquinho, mas ela passa verdade, ela dramatiza a música. Ela tem, realmente. Isto é um quesito, então não é só ter uma bela claro voz. Que não, eu acho porque que tem muita gente que tem uma voz mesmo, bonita. Interpretação Hoje tem muita técnica. menininha que quer ser Ivete Sangalo, Isso. algumas com menos dotadas de inteligência querem ser Cláudia Leite, acredito. E outros rapazes também querem cantar igual o Chiclete com Banana, não sei quem, do Val Essa coisa do cantar igual é realmente uma coisa muito comum. Né? As pessoas estão mais preocupadas, assim, né? Você vê, não é que as pessoas estão mais, mas você vê muita gente querendo imitar um cantor mais do que buscar sua identidade como cantor, né? Mas é claro que você tem aqueles que falam, bom, eu quero achar o meu lugar, né? Nesse mercado louco, que a gente não tem mais controle de nada. Por que as pessoas devem tratar da voz? Porque a voz é o maior meio de comunicação que a gente tem, né? Então, assim, a voz saudável, a voz agradável, eu acho assim... O que é voz saudável? O que é voz agradável? Isso, que você tem um timbre, que na verdade um timbre gostoso, que a pessoa que está escutando sente bem escutando a voz da pessoa, porque você às vezes se depara com uma pessoa que é ótima, inteligente, mas tem aquela voz, sabe? E é possível mudar uma voz assim? Sim, é possível você As trabalhar pessoas falam assim muito com consciência. Tem essa coisa da pessoa que fala no nariz, né? A pessoa muito chique, né? Ai, foi ótimo, tava ótimo esse espumante. Ou então, ai, meu Deus, essa cachaçinha tava ótima. Acho que é elegante. Essa coisa do nariz, da nasalidade, inclusive você vê isso muito no canto, né? Muita gente cantando com uma nasalidade aí demais, enfim. Mas isso tudo são coisas que você pode trabalhar, melhorar essa ressonância, desde que a pessoa queira. Se a pessoa tem consciência, se a pessoa se sente incomodada, ou mesmo se sente incomodada porque os outros se incomodam, só vai depender disso, Gobi. Se a pessoa quiser mudar... Se a voz da sua mulher te irrita no meio da noite, quando ela começa a falar os problemas de vocês, fala aquele jeito chato, manda ela para a Alza, tá? Mas nesse caso é mais caro. Nesse caso é mais caro. Mas eu tenho certeza que você paga com prazer, né? Melhor dormir ou ouvir uma voz confortável do que uma voz irritante. Amor, Alza, eu te amo. É muito comum eu ter pessoas, eu trabalho com pessoas para falar em público e tal, que me dizem, eu não gosto da minha voz, eu não gosto da minha voz. Por que as pessoas têm esse costume, primeiro, não só de não gostar da voz,
Ou quando olho uma foto em que ela está, nossa, eu fiquei horrorosa, ou eu fiquei feio. Acho que, por que isso? A gravação é a estima baixa com relação à voz também? Não, eu acho assim, a gravação é a foto da voz, né? Então a pessoa se ouve na secretária eletrônica, ou mesmo quando gravou em alguma situação e fala, ai, que coisa horrível, né? Porque a voz que você está escutando quando você fala não é a mesma que você está escutando. Porque eu estou escutando a minha voz com a minha ressonância, né? Da minha caixa toda de ressonância, os ossos, e somado ao ambiente. Isso dá um resultado de uma voz, né? A voz que você está escutando é só a voz que está fora de mim, que é a voz que ecoa no ambiente, né? Então, que a tem voz menos minha grave. que você então, geralmente ouve... a pessoa fala assim, nossa, como a minha voz é fina. Então, a pessoa ela não está ouvindo a voz somada à ressonância da sua voz nos ossos, que dá um pouco mais de grave, entendeu? Mas então, muito o ideal comum. seria a pessoa ouvir a gravação dela? Assim, a pessoa que não gosta da sua voz e que ela precisa usar em público com frequência, é um conselho que eu dou. Se ouça, grava, se ouça, grava, se ouça, para você se acostumar, para você fazer as pazes com essa voz. Tem alguns casos que pessoas só se nascerem de novo, né? Elas têm uma estima tão baixa que ela não gosta da voz, não gosta da cara, não gosta da vida, não gosta da família, não gosta do casamento, não gosta do marido, não gosta da mulher. Ela tem que nascer de novo. Ou procurar um bom psicoterapeuta. Você já trabalhou pessoas que eles chegaram com a estima lá embaixo e isso afetando a voz profundamente? Muito, bastante. E assim, aí é claro que você trabalha, como eu te falei, a fonoaudiologia vira uma terapia. Olha só, de certa forma, sim, né? Você começa a mexer com situações em que você esbarra nas questões emocionais. Você tem, na aula de canto e até nas sessões de fono, você tem ataques de riso ou acessos de choro. Isso é muito comum. Mas eu gosto muito de trabalhar com a interdisciplinaridade, acho importantíssimo. Eu não sou psicoterapeuta, eu acho que a fono esbarra em muitos casos assim, mas é importante você encaminhar, às vezes, um paciente ou mesmo um aluno para uma terapia, né? Então, eu acho muito bacana. Eu já cheguei a ponto de chegar para um aluno e falar assim, olha, eu acho que seria bacana você fazer uma terapia. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Eu falei, olha, se você não tem dinheiro para pagar os dois, dá um tempinho da aula de canto, vai lá fazer sua terapia. Talvez fazendo a terapia você consiga até dinheiro para você fazer aula de canto e tantas outras coisas. Melhora o desempenho profissional, né? Cresce. A neurociência é uma ciência relativamente nova e ela vem mostrando que pessoas que antes a gente tinha como entrevadas, tetraplégicas, podem recuperar movimentos e reabilitar. A neurociência vem mostrando que os neurônios podem sim serem produzidos novamente. Antigamente dizia neurônio morto, neurônio acabado, que a gente perdia os neurônios, como se nosso cérebro nos escapasse com a idade ou com sequelas. Hoje em dia sabe-se que é possível restaurar, prevenir doenças degenerativas do cérebro e a fonoaudiologia, assim como a fisioterapia, são ciências complementares à neurociência. Pessoas que não falavam voltam a falar. A gente vê, por exemplo, a Laís Souza mexer com a mão. Para ela é uma vitória sem tamanho. Pessoas andando, correndo por aí reclamam de terem acordado, né? Que merda, acordei, mais um dia. Tem gente que é assim. Bom, a fonoaudiologia, então, ela vem sendo utilizada até para restaurar pessoas. E eu tenho informações que existe a fonologia estética, prevenção de rugas, muito interessante. Eu queria que você me falasse um pouquinho disso, dessa abrangência da fonoaudiologia, de resgatar pessoas, vidas, de melhorar aparências e também de trabalhar a estima das pessoas. Olha, o que acontece assim, os estudos, né, você vê assim, às vezes o nervo que foi lesado, ele não tem retorno, né? Mas você tem os nervos adjacentes. Então você fala assim, essa não quer trabalhar? Então vamos estimular o pessoal de volta, que está em volta, sabe? Às vezes uma paralisia em que você começa a estimular e você começa, entre aspas, não acordar, mas você fazer que nervos que estavam lá meio de folga começam a ter uma ação e aquilo vai ajudar, então, restabelecer um movimento de uma pessoa com uma paralisia. Isso pode dar certo para uns e não dar certo para outros, depende do tamanho, da extensão, da lesão neurológica e da repercussão disso em outras partes. E com relação à estética? A estética é isso, quer dizer, você trabalha com tonificação de músculos que estão
flácidos, né? Muito com massagem, muito com exercício de tonificação. Essa é realmente uma área da fono bastante nova. Eu acho que ainda vai avançar muito mais. Já tem muita gente trabalhando com isso. Essa é uma das 593 mil coisas que eu gostaria ainda de fazer, porque eu adoro estudar. Não sei se eu vou ter tempo de pegar ou se a minha beleza se mantém assim natural, Não. entendeu? Mas é uma coisa que eu gostaria muito de trabalhar também. Mas tudo é estudo, Gobi. Tudo é investimento de tempo, né? De dinheiro, de tempo, para você poder se lá. Mas tem muita gente trabalhando com isso, principalmente em São Paulo. A voz da pessoa é um tesouro ou todo mundo tem? Eu acho, assim, cada um sabe do seu tesouro, né? Eu acho que é um tesouro. Tem gente que não liga muito para ele, né? Existem que não dá duas tanto vozes valor, iguais? né? Existem duas vozes iguais? Iguais, assim, de duas pessoas? De uma daqui, uma do Afeganistão É, ou da a China, do voz, porque ela- a voz é aceita como prova na justiça. Isso, Não tem como a você... voz é como se fosse uma impressão digital, né? Sonora. Sonora, exatamente, uma impressão digital sonora. E é visual, né? Porque você tem lá as frequências, né? Então, e você pode sim achar pessoas com vozes muito semelhantes. Idênticas não existe. É impossível. Impossível, E o mas... imitador? Ah, é incrível, porque ele faz ajustes motores, né? Ele tem, primeiro que ele tem um ouvido muito interessante, Um muito Tom apurado. Cavalcante, um bom imitador. Aquela pessoa, não é, as pessoas que imitam o Silvio Santos, ele tem uma facilidade muito de entender o timbre da pessoa que ele quer imitar e ele consegue fazer ajustes motores que ele consegue, então, reproduzir aquela voz muito parecida com a pessoa que ele quer imitar. Então, toda voz... E também tem os trejeitos físicos que ajudam muito, O trabalho né? corporal. Você, Então, quem precisa do trabalho de uma fonoaudióloga? eu acho assim, em primeiro lugar, eu acho que é qualquer profissional da voz, qualquer pessoa que use a voz profissionalmente e a sua voz não está correspondendo muito bem ou não está cumprindo o seu objetivo. Você tem os cantores, né? Os profissionais da voz, você tem os professores, assim de professor com nódulo vocal que eu atendo, né? Os advogados, os empresários, os vendedores, os que precisam vender qualquer coisa. Vender qualquer coisa. Sapato, vender anúncio em site, qualquer pessoa que precisa vender. Por poder do convencimento também, né? Então você tem não só a qualidade da voz, mas o seu olhar, o seu gesto, né? Então tem uma série de O nosso coisas. telespectador, quem está assistindo a gente, como te encontra? O nosso programa já chegou ao fim, a produção já me avisou aí, mas depois eles se viram. Como é que a gente acha Para Alza fazer Alves? contato comigo, Contato com eu você, prefiro... buscar seu trabalho. Sim, eu prefiro o contato por e-mail. E Tá? qual é seu Que e-mail? Pode. alzavoz@gmail.com. Alza com Z. A-L-Z-A, voz, alzavoz@gmail.com. Voz com Z também, tá, gente? Não é com X, não. Tem gente que, nem com S, por favor. Tá? @gmail. E a pessoa ligando você, quer dizer, mandando você sempre responde. Claro, Gente, lógico. mostrando a cara, falou essa entrevista aí quase científica, apesar de descontraída, mesmo descontraída, com a professora Alza Alves. Ela que prepara tanta gente para falar, para cantar. Alza, a câmera é sua. Eu agradeço muito sua presença, foi um prazer grande. Eu queria muito esse encontro. Muito obrigada, eu também fico muito feliz de estar aqui. Legal. Mostrando a cara termina agora com a professora Alza Alves, mas vem já já com outras pessoas, entrevistas também interessantes. Obrigado, Alza. Obrigada, prazer querido. grande. Delícia.